E aí, tudo bem? Vamos ao segundo episódio de Poesia, Entropia e o Fim. Uma trajetória, uma narrativa, uma história. Eu gostaria de começar esse episódio falando sobre um sonho que eu tive. Foi um sonho bem interessante. Já tem mais ou menos um ano e meio que eu sonhei isso. E aí, ontem eu vim aqui na Biblioteca Municipal de Itabirito e eu peguei um livro que me fez rememorar esse sonho. O livro se chama Sobrevivendo no Inferno, de Racionais MCs. Bom, o sonho que eu tive foi o seguinte. Certo dia, eu estava prestes a ir dormir, e isso foi na época que eu estava escrevendo a letra de uma das minhas músicas, e eu sempre escutei muito o instrumental de Vida Louca Parte 2 nesse sonho. E aí, nesse sonho não, né? Quando eu estava escrevendo essa música, sempre escutei muito o instrumental de Vida Louca Parte 2 como inspiração. E aí eu tinha um tocador, um MP3, que tocava música de alta qualidade, né? Em formato FLAC. E eu baixei o disco do Racionais em alta qualidade para eu sentir todo o drama, toda a energia, toda a vivência. Então, antes de dormir nesse dia, era umas 11 horas da noite, 11h30, eu coloquei a música específica Vida Louca Parte 2 para escutar antes de eu dormir. E aí eu adormeci escutando essa música no fone, né? E eu sonhei a partir daí, e é engraçado, né? Como o ser humano traz essas informações do mundo exterior, do mundo material, a qual a gente conscientemente pertence, para o inconsciente, para as informações subjetivas e oníricas. E eu sonhei que eu estava cantando a minha música Banzo, Melancolia, junto com Mano Brown, em cima do instrumental de Vida Louca Parte 2. E como escritor, os sonhos é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Então é uma grande fonte de inspiração para mim. E eu sempre trago coisas dos sonhos para minha escrita. Então eu fiquei pensando como que isso dialoga com a escrita sem a gente nem mesmo ter noção. Depois de sonhar isso, foi um sonho muito marcante, foi bem interessante. Eu li o meu livro, fiquei pensando em como que a minha expressão artística impactaria os sonhos de outras pessoas. Porque, de certa forma, quando a gente sonha, às vezes, a sensação que a gente tem é que é muito mais real do que o mundo material onde a gente vive. Essa é a impressão, né? A sensação. E aí a gente não sabe o porquê, mas a gente tem essa impressão. Então, eu tenho traçado as histórias e tentado dar sentido às histórias dos meus sonhos. E aí é engraçado as formas que a gente encontra de criar sentido para unir um sonho ao outro. E aí um outro sonho muito marcante que eu tive, que permeia também a minha escrita e toda a criação artística que me influencia, foi quando eu sonhei com duas catedrais no estilo medieval, aquele estilo gótico mesmo, e eu, pessoalmente, nunca vi uma catedral, só através de imagens digitais. E foi um sonho muito profundo. Eram duas catedrais muito parecidas, mas com um estilo artístico bem distinto, assim, a própria estética mesmo. E aí elas estavam
de frente uma para a outra, e a noção que eu tive, eu estava vendo de cima de uma forma um pouco onisciente, né? Uma perspectiva de olho de águia, assim. E aí, a ideia que eu tive ao acordar foi uma marcação muito profunda dessas duas construções, e é algo que eu tenho até hoje na minha cabeça, e é algo que eu acho que eu vou levar pro resto da vida. E aí, nessa época, eu estava lendo não só a Bíblia, estava escutando não só Racionais, como estava lendo Esaú e Jacó também, do Machado de Assis. Então a noção que eu tive é que uma catedral pertencia a São Pedro e a outra a São Paulo. E era uma criação que estava num lugar muito semelhante à Terra, mas a Terra não tinha construções, não tinha ruas, não tinha prédios, era apenas grandes monumentos de um tamanho que para o ser humano é inimaginável, mas que parecia ter, sei lá, um tamanho dimensional que a gente poderia compreender. Bem, estou aqui com meu livro. Essa é a cópia que se encontra presente aqui na biblioteca. E agora vamos lá. A construção, a estrutura do livro em si mesmo. Eu já expliquei um pouco sobre o que me influenciou a escrevê-lo, e agora eu quero explorar um pouco a escrita em si. Então, o livro, ele é estruturado como uma tragédia grega. Essa é a estrutura do livro. Ele é dividido em 3 atos, apesar de que o prólogo e o epílogo funcionam como atos também. Então, nos moldes gregos, é uma tragédia composta por 5 atos, contando o epílogo e o prólogo como atos distintos que compõem a narrativa. Então, eu vou ler um pedaço do prólogo e depois eu vou para a primeira parte, o primeiro ato, que é estruturado, que é a poesia. São 3 atos, né? Então, tirando o prólogo e o epílogo. O primeiro ato é a poesia, o segundo ato é a entropia e o terceiro ato é o fim. Então, vamos ao prólogo. Olá, você consegue me escutar? Eu espero que sim. Preciso te contar algo muito importante antes de começar. Sabe essa voz que você está escutando? Ela é minha, eu sou o narrador dessa tragédia. Toda escrita que compõe essa narrativa é atravessada por vozes em vida e morte. Por essa razão, acredito que é meu dever te informar que essa é uma tragédia completamente inacabada. Tenho a sensação de que todas são, mas essa é completamente. Portanto, ficará na contínua musicalidade a completude de sua melodia, pois a voz dela é a única que permeia todos nós. Bom, nesse início, nesse primeiro parágrafo do prólogo, eu trago a ideia, né, de que o narrador da tragédia, que é tido como uma voz cantada, é o próprio autor. Então, sou o eu, Elvis dos Santos, que escreveu durante o espaço e tempo em que a escrita foi concretizada, que está narrando essa tragédia. E a tragédia, ela é, então, composta por uma musicalidade que faz parte de um único diálogo. Então, eu entendo que a música é algo que nós, como seres humanos, temos dentro de nós os parâmetros para ser comovido por ela, para ter alguma reação emocional, de sensação, enfim, é algo que nos atravessa muito profundamente. Então, essa escrita que
que é construída através da poesia, da entropia e do fim, ela é musicalizada, não só através da voz do narrador, mas como de todas as entoações que fazem parte do universo. Então, a ideia, por exemplo, da influência do Racionais está muito presente. Por causa disso, a escrita é meio que vista como algo para se ter um instrumental com o qual você possa fluir. Então, tem muitas rimas, inclusive no próprio prólogo eu digo que a escrita é feita por rimas através dessas vozes fora de tempo, mas em completa sincronia, que elas musicalizam toda essa narrativa. Então, a ideia de que essa é uma tragédia meio que improvisada, como se fosse um ato de jazz improvisado ali. Charles Mingus, Miles Davis, tem essa relação também de improviso e de descompasso, mas com uma rima que sincroniza tudo. Antes de prosseguirmos para a primeira poesia, que é fundadora do universo no qual a tragédia se passa, eu gostaria de trazer uma noção, que é a minha noção de literatura. Eu vejo a literatura como um diálogo muito complexo, com muitas vozes que são compostas não só da escrita, mas da musicalidade também. E são vozes com histórias muito diversas, mas que fazem parte de um único diálogo. Então é como se toda a escrita que eu absorvi, toda a musicalidade, toda a arte que eu absorvi, compusesse o que eu escrevo. Então minha escrita é atravessada por essas influências, e não só artísticas, mas da vida também, da cultura, de onde eu vim, do meu ambiente externo, das pessoas com qual eu interagi, da minha família, da religião. Só que quando você é preto nesse mundo, isso é algo ainda mais complexo, porque essas coisas são muito fragmentadas por a nossa história ser apagada muito constantemente ao decorrer do tempo, e o que a gente tem de registro ser literalmente construído através de muita luta. Tudo que a gente tem é ressignificado e é símbolo de resistência, porque a luta não para, né? Ela continua. Então a escrita é um ato de rebeldia, por assim dizer, de falar, vou registrar o que me compõe, o que eu sei e o que eu não sei, as informações que eu absorvi, vou poetizá-las e vou devolver ao mundo para que outras pessoas possam ressignificar, dar sentido e que isso se torne um símbolo de resistência. Então, a poesia do livro é muito atravessada por isso, e a noção de entropia, ela tem a ver com essa fragmentação. A entropia é algo que permeia todos nós, que atravessa o mundo material e imaterial também, porque a nossa construção de ser, que é fundamentado na memória, é muito impactado por essa fragmentação também. A gente lembra fragmentos de algo que nos marca, e isso muitas vezes podem ser traumas. Então pensar na existência preta, na existência negra como uma existência traumática, que de certa forma é,
porque quando a gente busca informações sobre o nosso passado, a violência está presente, impacta profundamente a nossa construção de sentido e o que a gente produz. Então, muito do que é produzido por nós tem essa sensação de melancolia, tem esse banzo, tem essa profundidade sofrida e que se torna símbolo de resistência, de força, de poder, né? Então a gente busca muito construir sentido através desses fragmentos, e a minha trajetória, a composição do meu livro é basicamente isso. Então tudo isso eventualmente resulta no fim, porque se a gente parar para pensar, todos nós estamos em uma tragédia, e a tragédia não necessariamente acaba de forma trágica, né? Mas há acontecimentos trágicos, e isso é algo que acontece, é algo do ser humano, faz parte da condição humana. Então todos nós temos essa encenação que traz a catarse, que é a purificação através de momentos de profunda emoção, de momentos que fazem muito sentido. E é isso, nossa construção de ser é muito atravessada, isso agora falando não só do ser humano de pele preta, mas da condição humana mesmo, no geral. É muito atravessado pelo sofrimento, e é algo que a gente tem que lidar, e é algo que a gente tem que dar sentido, tem que trabalhar, e muitas vezes isso se transforma em arte, que é o meu caso. O meu ímpeto é muito em traduzir as coisas que me marcam, que são traumáticas, e as coisas que me fazem feliz também, em arte, para que isso dê significado àquelas pessoas que estão buscando por sentido também, por respostas, por motivação, por informações para evoluir como ser humano e chegar em um patamar onde há um conforto existencial, apesar de que a própria condição humana tem esse contraste, né? O conforto e o sofrimento são momentâneos. Então a gente pode trabalhar para buscar momentos mais constantes de conforto e menos momentos de sofrimento. E muitas vezes a arte nos proporciona precisamente isso. Ao primeiro poema. O livro se inicia com esse poema, tem muita influência do hip hop dele, do rap. Tem um termo, que é um termo americano, que tem uma carga muito forte também para as pessoas negras. Então o poema diz isso. O título é Para ser ou não ser poeta, niga. Para ser poeta, niga. Não é necessário. A vida é só uma caminhada. E a morte já tem horário. Para ser poeta, niga, sente dor compõe o ser. Raiva é melodia na subida e o amor canto no descer. Para ser poeta é preciso voar e sentir o tempo lá de cima. O espaço eterno é estrelar, constelação de letra e rima. Então, para ser poeta, niga, o sentir não é em vão. Primeiro é tudo, depois é nada. Terra, água, ondulação. O poema Para Ser ou Não Ser Poeta, niga, parte do pressuposto de que todo homem negro, de certa forma, eu posso dizer até todos os seres humanos, mas em específico o homem negro, por causa da sua condição nesse mundo,
é poeta, então todos somos poetas. O que a gente tem a dizer, dado as circunstâncias da vida, o que a gente experiencia, o que a gente vê, o que a gente toca, nos torna poeta, visto que é uma condição de aprisionamento muitas vezes. Então a busca por liberdade tem esse traço de poesia. Foi o que me levou a escrever o poema. Eu consigo entender que o aprisionamento é uma questão da autoconsciência do próprio ser humano, então não tem diretamente a ver com cor de pele, mas dado a gradação da cor de sua pele, o seu aprisionamento é muito mais profundo, as grades são muito mais grossas e muitas vezes esse aprisionamento é literal. Então a gente pode entender a vivência do homem negro como um eterno deslocamento para se encontrar fora de grades. E isso resulta muitas vezes em arte. A arte, o hip hop, a pintura, muitas vezes pode ser o caminho para a salvação e muitas vezes não são os únicos. A gente tem toda uma miríade de opções, mas eu sinto que essa condição, essa força exercida do exterior no subjetivo tem muito poder de encaminhar para a arte. Então, ou para o esporte também acolhe muito. Então, muitas vezes são essas as nossas salvações. Tanto é que é muito comum ver homens negros em posições de poder dentro da cultura, no ambiente artístico, eu quero dizer. Tem exceções, é óbvio, mas é muito mais raro, né? Ver um homem negro gerente de banco, um homem negro médico, e isso tem mudado. Ao passar do tempo, a gente consegue ver. Eu sou um homem negro, escritor, que é algo raro também, mas a gente existe e a gente tem crescido em número. E eu acho muito importante compartilhar o meu livro justamente por isso, porque foi um livro que me levou a me entender enquanto escritor. Então é o meu livro que pode te levar a se entender enquanto artista, ou artesão, ou político, enfim, a importância está na informação.